E aí pessoal, belezinha? Então hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre diferença entre centrais de motor. Então aqui nesse slide nós temos duas centrais de motor. Aqui à esquerda nós temos aqui uma central inversora. Deixa eu separar aqui para a gente entender. Então essa aqui é uma inverter, né? E essa aqui é uma central, vou colocar aqui convencional. Então a central inverter é uma central convencional. Hoje no mercado assim tem se falado muito sobre inverter, né? Mas o que é essa tecnologia inverter? Tá? O que o pessoal desenvolveu? Essas centrais inverter, elas são centrais mais inteligentes, tá? Onde nós trabalhamos aí com o circuito trifásico, esse módulo aqui, que é um módulo composto aqui pelos IGBTs. IGBT é um tipo de transistor, né? Nós vamos entrar na parte de eletrônica, mas o IGBT ele é um transistor, tá? Uma tecnologia desenvolvida com esses IGBTs, mais uma parte aqui que a gente chama gate driver e o microcontrolador. O pessoal criou um software que simula o funcionamento de um circuito trifásico através desse IGBT, falando bem a grosso modo, tá certo? Então o que a gente tem aqui? Você tem lá o motor, seu motor que é o motor do portão, mas é um motor trifásico para ligar nessa central aqui. Nessa central aqui a gente trabalha com um motorzinho aqui, só que é um motor monofásico. Então a primeira diferença de funcionamento entre essas duas centrais, estou falando no caso dessas duas centrais aqui, que é uma central da PPA e uma central aqui da Rossi. Então essa aqui é a Triflex Connect, que tem as características dela. E essa daqui é uma central NKX H30FS da Rossi. Então se a gente for observar aqui, olhando para elas, você já consegue notar bastante diferença, tá? Começando aqui, lógico, pelo módulo IGBT. Esse módulo IGBT controla o motor. Aqui na placa convencional nós temos esses dois relés aqui que são responsáveis pelo funcionamento do motor. Então nós temos ali o nosso motor normal, né? Até peço desculpa para vocês aqui que eu estou aprendendo a manusear aqui essa prancheta que usa as canetas, então se o negócio não ficar bem legal aí, os próximos vídeos vai melhorando. Mas e nós temos lá o nosso motor e nós temos esses dois relés aqui, ele é como se fosse não, ele na verdade ele é duas chaves. Tá certo? E o nosso motorzinho lá, por exemplo, vamos imaginar o motorzinho convencional da Rossi, onde nós temos aqui um terminal comum, nós temos aqui um terminal vermelho, um terminal azul. Geralmente na Rossi é vermelho, azul, amarelo. Tá certo? Então o que acontece aqui dentro da nossa placa aqui? A nossa placa aqui, ele já vai mandar aqui um neutro direto aqui para o nosso amarelo. O nosso aqui é o nosso vermelho e o nosso azul, ele é controlado aqui pelos dois relés, tá? Aqui é ligado na fase. Para quê? Para que o nosso motor, ora ele rode num sentido, quando esse relé fecha, ele roda num sentido, quando esse relé fecha, ele roda no outro. E entre esses dois terminais aqui, ó, nós temos, vou colocar aqui até de outra cor, para ficar bem diferente. Então entre esses dois terminais aqui, ó, nós temos um capacitor. Então né, esse circuitinho aqui, ele é um circuito correspondente a essa central aqui, ó, tá certo? A central convencional. Então aqui você vê aqui, ó, que o vermelho, amarelo e azul, ele é ligado aqui, ó, nesses três terminais da central aqui, ó, U, V e W. E o capacitorzinho aqui, ó, nós temos aqui, ó,
cap, aqui é onde nós vamos ligar o capacitor, e o resto que sobra aqui é rede elétrica, fase neutra. Então essa é a forma comum de você ligar uma central dessa sem periféricos, né? Basicamente você tá ligando ela aqui sem essa parte aqui que é a área de acessórios da central. O que seriam esses acessórios? Poderia ser um relé fotocélula, né, aquele sensor de esmagamento, uma interface de fechadura, uma receptora de controle remoto externa, algum desses dispositivos externos que são ligados aqui nesses bornes aqui que digamos que seja aí auxiliares, né, saídas auxiliares. Na central aqui da PPA, com a tecnologia inverter, nós temos muitas semelhanças. Tá? Onde a gente encontra essas semelhanças? Se você for observar aqui, você vai ter também a entrada de rede elétrica, tá certo? Aqui, ó, essa aqui é a rede elétrica dessa central. Rede, tá? Geralmente 110.220, selecionada pela chave aqui. Lembrando que a central, você consegue selecionar 110.220 para o funcionamento da central, mas não para o funcionamento do motor. Tá? O motor ele é ligado aqui em cima. Ó, aqui são os 3 terminais do motor. Mas o motor, o que acontece? Você tem o motor 220 e você tem motor 110, tá? Mas como se trata de um circuito trifásico, o que vai acontecer aqui nesse nosso circuito? Em um circuito, em uma rede de 220, onde nós temos aí no circuito trifásico, nós teríamos uma rede correspondente a 380 volts, tá certo? Já na rede 110, no circuito trifásico, a 220 volts. Então, o que acontece? Já tem gente que eu já vi, inclusive, vi uma vez, lógico que funcionou num espaço bem curto de tempo, onde o técnico ele retirou essa central inversora e colocou uma central comum no motor da PPA. Então o que ele fez? Ele pegou lá as 3 fases, ele interligou aqui as 3 fases, ligou o capacitor, ligou como se fosse um motor monofásico. Só que em pouco tempo aí acabou queimando o motor, tá? O motor superaqueceu e queimou. Primeiramente, quando você pega aí esse motor trifásico e coloca ele na configuração monofásica, utilizando um capacitor, você vai ver que ele trabalha bem mais fraco. O motor ele não tem a mesma força que ele tinha trabalhando da forma que ele foi projetado. Tá certo? Então o que acontece? Agora, qual é a mágica da central inversora, no caso dessa central aqui? Por que eu estou falando dessa central aqui? Porque nada impede do camarada também desenvolver uma central inversora para operar também com motor monofásico. No nosso caso dessa central aqui da PPA, ele trabalha com motor trifásico, tá? 3 fases aqui na saída. Então o que ele faz? Ele pega essa tensão de 110 ou 220 aqui da rede elétrica e ele trabalha aqui dentro através do microcontrolador. O microcontrolador desenvolve um software que vai emular ali o circuito trifásico, né? Ele vai gerar ali as 3 fases. Tá certo? Então mesmo a placa, mesmo a rede elétrica sendo monofásica, aqui dentro vai acontecer uma transformação. Eu até conseguiria explicar isso aqui passo a passo, mas iria ficar um vídeo muito longo e mais voltado para a área de eletrônica. Né? Aqui é um vídeo básico, mais para dar uma ideia de, assim, para a gente ter um entendimento básico mesmo do funcionamento. Então ele pega aqui o 110, dentro aqui do nosso circuito acontece toda a mágica, o microcontrolador vai gerar ali um sinal que a gente chama aí de PWM,
né? Esse PWM chaveando aqui através de um gate drive que está aqui debaixo desse desse dissipador de calor aqui, vai fazer com que um conjunto de IGBTs aqui opere e funcione dessa forma. Pessoal, isso aqui, se você entrar na internet e pesquisar sobre centrais inversoras, por exemplo, você entra aqui no Google, coloca aqui, ó, centrais inversoras para portão. Tá, você vai ver aqui que tem muitos fabricantes, muitos modelos, tá? E você vê que assim já é diferente. Ó, essa daqui, ela também trabalha com IGBT, só que aqui já é diferente, ele já é todo acoplado em um módulo. Ele tem um módulo que já faz toda a parte ele já pega do microcontrolador, faz toda a parte de funcionamento nesse módulo aqui, tá? Ó, deixa eu pegar aqui, abrir uma aqui de exemplo. Ó, essa daqui ela tem um dissipadorzinho aqui cobrindo o módulo, aqui tem outra, tá? Então aqui são vários, hoje tem vários fabricantes, tá? Operando aí. A maioria dos fabricantes eles já têm aí a sua própria central inversora. A gente vê que assim, para portão eletrônico, uma das pioneiras mesmo que a gente vê é a PPA. A Rossi teve uma também X2, se eu não me engano, o modelo. Bem das antigas, foi uma centralzinha que até que funcionou, mas acabou apresentando muitos problemas e a Rossi na época acabou abandonando essa centralzinha, mas de lá para cá muita gente trabalhando aí, desenvolvendo, mas uma das empresas que eu vi batalhando muito em cima desse tipo de central foi a PPA. Tá? De um tempo para cá é que todo mundo começou a tomar gosto por esse tipo de central, mas assim, uma das pioneiras, tanto que eu acredito que uma das mais vendidas, pelo menos aqui em Brasília, uma das mais vendidas inversoras é da PPA. Tá? Condomínio, o pessoal aqui, eles não abrem mão de utilizar aí um motor da PPA juntamente com a central da PPA. Aí entra outra questão. Como que eu faço? Se essa minha central ela der problema, eu poderia utilizar uma de outra marca. Aí você vai ter que observar com detalhe porque as centrais ela tem as suas particularidades, né? Por exemplo, essa central aqui da PPA, ela tem, se eu não me engano, acho que esse bornezinho aqui, ou um desses dois, eu acho que é esse daqui, que é o borne do encoder. Como que o encoder funciona? Lá no eixo do motor, tá? Vamos fazer aqui bem a grosso modo, tá? Então aqui a gente tem ali o eixo do motor, tá? Bem a grosso modo mesmo, só para a gente entender. Lá no eixo do motor, internamente lá no motor, que tem uma engrenagem interna lá, vamos colocar aqui que seja a coroa externa do motor aqui. Tá? Mas aqui dentro do motor ele tem uma espécie de um discozinho, tá? Um disquinho com uns ímãs que fica bem aqui coladinho aqui na engrenagem. E junto a esse disquinho aqui tem um sensor. Tem um sensorzinho, uma caixinha que fica que sai com um chicotinho para você justamente conectar aqui. Esse sensor ele consegue fazer a leitura desse eixo aqui, tá? O eixo vai rodando, ele vai fazendo a leitura, que é justamente essa leitura que a gente chama da leitura do encoder, né? Ele vai girando e aqui na centralzinha, aqui quando você estiver trabalhando com essa central aqui tem uma sequência de LEDs aqui que apresenta alguns status aí dessa central, e dentre eles o status do encoder. Então quer dizer, quando esse eixo vai girando, ele tem dois LEDzinhos aqui que acendem na sequência. Tipo assim, LED A, LED B, LED A, LED B, significa que cada vez que vai passando um imãzinho aqui na frente, ele vai fazendo essa leitura e vai indicando para
para a central. Então, qual tipo de central eu substituiria no meu motor PPA se eu fosse colocar uma central de outra marca? Ela teria que também trabalhar com esse encoder, né? Além da parte aqui, né, do inverter aqui, a saída ser trifásica, tá? Teria que observar a questão aqui do nível de tensão, tá? 110, 220 aqui da rede trifásica, né, que seria correspondente a 220, 380. Se a central teria como fazer ajuste, modificação de configuração. Essa central aqui da PPA, você consegue trabalhar com as duas tensões. Tá? Geralmente os motores, quando você compra um motor da PPA novo, ele vem preparado para essa tensão aqui, ó, 110, 220 no circuito trifásico. Mas aqui para nós não vai influenciar porque nós vamos colocar a rede elétrica aqui, ou 110 ou 220, quem vai fazer essa modificação interna aqui vai ser a própria central. Então a central é que vai fazer essa modificação. Só que tem motores mais antigos, até trifásicos da PPA mesmo, que trabalhava com as fases de 220, ou seja, 380 volts. Então, por isso, se você for observar no manual dessa central aqui, tem um ponto lá, inclusive, se eu não me engano, tem manuais que tem até uma observação, né? Para você ter um cuidado, para você só mexer naquilo se você realmente souber o que você está fazendo. Então, você pode modificar essa configuração lá na central para trabalhar com o motor 220 por fases ou motor com a saída trifásica aí de 380 volts. Aí você modifica esse parâmetro lá na central. Eu poderia utilizar a central da PPA em um outro motor de outra marca. Olha só, eu para dizer a verdade, eu já até adaptei uma vez uma central da PPA em um motor de outra marca, só que aí eu adaptei todo o conjunto. Além da central, eu utilizei o encoder da PPA e adaptei o disco aqui do encoder no motor que eu adaptei essa central. E olha que o negócio até que funcionou legal. Não vou negar não, funcionou legal, funcionou por vários anos. Mas aí é bom você tem que ter um pouquinho de conhecimento, né, para fazer isso e não dar dor de cabeça. Principalmente se você for fazer para alguém, é bom que fique claro que é uma adaptação, né? Você está fazendo ali um arranjo técnico. Eu nem digo que seja um gato, porque assim, se ficar bem feito, que nem no caso aqui eu fiz um encaixe para segurar o disco todo certinho, peça feita no torneiro, então ficou um negócio assim bem profissa. Mas caso você não vá fazer um negócio assim bem profissional, a não sei que seja um negócio para você mesmo, ou para algum amigo, uma experiência que você está fazendo, o ideal é você substituir a central por outra da mesma. Agora, outra coisa que você pode observar também, que já está tendo no mercado, inclusive no ano passado eu tive na ExpoSec, todo ano eu vou, e eu observei lá um negócio interessante. Tem alguns fabricantes, eu não me recordo o nome do fabricante agora, porque lá são muitos fabricantes. Mas tinha um fabricante lá com centrais, que essa central dele, ele configura ela para o modelo do fabricante. Então, eu quero utilizar essa central no motor da PPA. E você vai lá, entra no modo de configuração, ajusta, configura para o motor da PPA, e tem a entrada do encoder, então, tem tudo. Vou usar no motor da Nice, por exemplo, da Piscinin, né? Tem como modificar? Tem como também. Então, a não ser que você pegue ali uma central que ela seja projetada para substituir aquela determinada central, tranquilamente, não tem problema. Agora já essa daqui, essa já é mais fácil de substituir, caso você precise substituir ela por outra, tá? Mas como o vídeo está ficando muito longo, eu vou gravar um outro vídeo explicando só essa central, a centralzinha da roça, os centrais equivalentes a essa daqui, o que você precisa fazer para substituir essa central por uma outra central de uma marca similar, concorrente, que possa aí funcionar tranquilamente no seu sistema. Beleza? Se você gostou até aqui, prestigie a gente, dá um like aí, curte o nosso canal, compartilhe aí o
nosso canal nas suas redes sociais, compartilhe os nossos vídeos, divulga e ajuda a gente fica muito agradecido, viu? Valeu e até o próximo vídeo. Fique ligado no nosso canal, se você gosta de conteúdos de segurança eletrônica, instalação e manutenção em equipamentos, e assuntos relacionados à eletrônica em geral, então deixa seu like, se inscreva no nosso canal, divulgue nossos conteúdos em suas redes sociais, ajude o nosso canal a crescer, prometo lhe manter bem informado de todas as novidades que surgir.